Olá pessoal, aqui é o professor Pedro. Vamos fazer uma aula agora de revisão de alguns pontos da química orgânica. E a gente vai começar falando de introdução à química orgânica e hidrocarbonetos, que é a primeira função química que a gente vê na química orgânica, certo? A gente vai fazer algumas aulas curtas para ir seguindo o nosso assunto. Então, primeiro vamos começar com essa revisãozinha. Primeiro vamos falar de química orgânica. Então, antes de a gente começar a falar dos postulados de Kekulé, vamos falar da origem da química orgânica, né? A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono e, consequentemente, é uma parte extremamente importante da química porque nós somos seres à base de carbono. Tudo que a gente precisa no dia a dia de alimentação também é à base de carbono, no geral. Então, é um elemento que é extremamente importante para a nossa vida e para a manutenção dela. E a química orgânica, ela tem a sua importância na área da química porque é uma ciência que consegue explicar e entender como que as moléculas responsáveis pela manutenção da nossa vida funcionam e são formadas e são sintetizadas. Isso tudo começou com os alquimistas, obviamente, mas a parte da química orgânica ela teve uma história relativamente mais importante na síntese da ureia, quando o médico alemão Friedrich Wöhler tentava preparar cianato de amônio e conseguiu preparar, acabou preparando ureia através de alguns procedimentos que podem ser vistos aí na internet, um livro de química. E o que tem de relevante nisso tudo? Primeiro porque, na época, até então, a ureia, por ser uma substância orgânica, era considerado que apenas seres vivos poderiam produzir moléculas orgânicas, que era a teoria do vitalismo que tinha sido proposta por Berzelius. Então, até aquele momento, apenas seres vivos podiam produzir moléculas orgânicas. Aí vem esse médico aí e consegue produzir ureia sem um ser vivo. Ou seja, ele conseguiu fazer algo que ia de encontro à teoria da época. Isso fez com que houvesse uma revolução na química orgânica naquele momento, porque se era possível produzir uma molécula orgânica sem um organismo vivo, então seria possível produzir diversos tipos das mais variadas moléculas orgânicas sem a necessidade de um ser vivo. Tanto é que hoje em dia existem mais de 16 milhões de compostos orgânicos, tanto naturais quanto sintéticos, que a gente tem conhecimento. Então, a partir da síntese da ureia, houve uma revolução na química orgânica e a partir daí a gente pode começar a citar alguns pontos de importância na história dessa ciência. O primeiro deles é os postulados de Kekulé. Então, o Kekulé foi uma figura muito importante para a química e principalmente para a química orgânica, porque ele definiu muitos parâmetros e muitas teorias sobre moléculas orgânicas. Então, o primeiro postulado dele trata do tipo de ligação que o carbono faz. Ele fala que o carbono é tetravalente. O que isso quer dizer? Carbono tetravalente quer dizer que ele faz 4 ligações químicas na sua última camada, ou seja, na camada de valência. E isso torna ele extremamente importante para a produção de moléculas orgânicas, porque se ele faz 4 ligações, nós podemos ter uma variação de ligações muito maior, porque ele, além dele formar 4 ligações, ele pode formar ligações com ele mesmo. Então a probabilidade de gerar moléculas diferentes é muito grande. Você pode ter moléculas das mais variadas, porque você pode ter configurações das mais variadas fazendo essas 4 ligações aí com carbono. O segundo postulado trata do tipo de como que as ligações se dispõem. Então, ele fala que as ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Ou seja, essa ligação aqui do hidrogênio
ela é igual, independente se o hidrogênio está dessa forma aqui, ou dessa, ou dessa, ou dessa. Então, a ligação é a mesma. O que vai mudar é o ponto de vista, o referencial, por exemplo. E o terceiro postulado, um dos mais importantes, trata da formação de cadeias de carbono com os átomos de carbono. Então, ele é capaz de formar cadeias dos mais diversos tipos. Aqui tem só um exemplo de uma cadeia qualquer, só com carbonos. E é possível perceber que o carbono ele forma tanto ligações simples, quanto ligações duplas, quanto ligações triplas ou duas duplas. Então nós temos uma possibilidade gigantesca de formar substâncias diferentes apenas com carbono e alguns outros poucos átomos. Por exemplo, normalmente as moléculas orgânicas elas são formadas por carbono, principalmente, e dependendo do grupo funcional, aí a gente tem, por exemplo, carbono e hidrogênio. Aí nós temos hidrocarbonetos. Se nós tivermos nitrogênio, nós vamos ter funções nitrogenadas, como as aminas, amidas, nitrilas. Se nós tivermos fósforo, nós vamos ter as funções fosforadas, funções sulfonadas, por exemplo, os ácidos sulfônicos, os sulfactantes utilizados em detergentes. Se nós tivermos oxigênio, nós temos uma gama de funções diferentes, por exemplo, álcoois, cetona, aldeído, éter, éster e algumas outras mais. E se nós tivermos halogenados, nós vamos ter os haletos orgânicos, que muitos deles são utilizados em pesticidas, por exemplo, para combate de praga na agricultura, certo? Então, durante esse estudo de química orgânica, a gente vai focar nessa parte aqui da tabela periódica, junto com o hidrogênio, para estudar os compostos e suas variações. O restante pode aparecer, a gente tem a parte que chama química de organometálicos, mas o foco no momento é entender as propriedades e características e nomenclaturas desses compostos que estão em destaque, os elementos aqui. Então, primeiro, se o carbono faz ligações, a gente pode escrever fórmulas para ele. E, dependendo da quantidade de carbono, a gente pode ter fórmulas muito grandes. Por conta disso, existe a necessidade de simplificar essas fórmulas, de torná-las mais visualmente melhores, mais atrativas. Por exemplo, essa estrutura aqui, dá para perceber que cada átomo de carbono aqui está fazendo 4 ligações, no caso 4 ligações simples. Então, esse carbono da extremidade aqui, ele faz 3 ligações com hidrogênio e uma ligação com carbono. Esse átomo de carbono aqui, ele faz 2 ligações com hidrogênio e 2 ligações com carbono. Por aí vai, durante toda a cadeia. A gente pode escrever essa estrutura aqui, isso aqui, a gente pode escrever desse jeito aqui. Se aqui, esse carbono aqui, faz 3 ligações com carbono, com hidrogênio, quer dizer, a gente pode colocar ele aqui, ó, H3. O que isso quer dizer? Que tem 3 hidrogênios aqui. Da forma que eles estão representados aqui, eu posso representá-los dessa forma. Esse índice aqui é referente à quantidade de hidrogênios que está presente ligados a esse carbono aqui. E aí a gente faz a mesma coisa para os outros carbonos. E aí dá para perceber, comparando essa com essa, que nós temos 3 hidrogênios, 2, 2, 2 e 2. E ainda há uma outra maneira de simplificar essa fórmula. A gente pode fazer o seguinte: esses carbonos e hidrogênios aqui, nós podemos simplificá-los. Como que a gente faz isso? Eles são iguais, é CH2. Independente de onde eles estiverem, vão permanecer sendo CH2. Então a gente pode colocar, como eu tenho 3 CH2, eu posso colocar aqui entre colchetes CH2 e o índice 3, que representa a quantidade de CH2 que nós temos aí. Ou seja, a partir disso aqui, a gente pode ter uma expansão desse CH2, escrevendo dessa forma, ou simplificando, escrevendo dessa forma. Por que esse CH2 aqui não entra? Porque, neste caso específico, esse CH2 está ligado aqui no OH. Como ele está ligado no OH,
eu não posso colocar ele junto desse daqui. Por quê? A gente vai aprender mais para frente que a posição em que o OH está presente interfere diretamente nas suas propriedades, características e, consequentemente, no seu nome também. Por conta disso, esse CH2 aqui não é representado junto desses outros aqui, certo? Então, vamos passando. Deixa eu apagar isso aqui. Uma forma de classificar os carbonos, existem várias formas de classificar carbonos. Vamos começar a aprender como tratar os carbonos e esse tipo de classificação. Então, primeiro, com relação à quantidade de carbonos, a quantidade de ligações entre carbonos que as cadeias formam. Então, veja só, o carbono ele pode ser classificado como carbono primário quando cada carbono que a gente está especificando está ligado a um outro carbono apenas. Então, este carbono aqui se liga a um outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Da mesma forma que esse carbono aqui também é um carbono primário. Eu não considero outros elementos nesse tipo de classificação, apenas ligações entre carbono. Por exemplo, aqui, ó, esse carbono aqui está ligado a um carbono, então ele é um carbono primário. Este carbono aqui no meio, ele está ligado a dois carbonos, portanto ele é um carbono secundário. Porque ele está ligado a dois tipos de carbono, dois átomos de carbono diferentes. E se a gente seguir o mesmo raciocínio, a gente vai ter carbonos terciários, por exemplo aqui, ó, quando ele está ligado a três carbonos. Consequentemente, nós podemos ter carbonos quaternários quando ele está ligado a 4 átomos de carbono. Então, nós podemos classificar os átomos de carbono dessa forma, com relação à quantidade de ligações nas quais eles fazem entre si, ou seja, entre carbonos. E nós podemos também classificar as cadeias. Então, existem várias formas de classificar cadeias de carbono. Uma delas é com relação à sua estrutura, se ela é uma cadeia aberta, né, acíclica, ou se ela é uma cadeia fechada. Então, quando ela apresenta esse tipo de linearidade, não forma um ciclo de 3, 4, 5, 6 ou mais carbonos, quando isso não acontece, ela é uma cadeia aberta, é uma cadeia acíclica. Quando ela forma um ciclo, por exemplo, nesse caso aqui, ela é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Nós podemos também classificar com relação à presença de átomos, de heteroátomos. O que é um heteroátomo primeiro? Um heteroátomo é um átomo que é diferente de carbono e hidrogênio. Então, qualquer átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio e esteja, é bom lembrar disso, e esteja entre dois carbonos, é um heteroátomo. Se o átomo está na extremidade, por exemplo, se esse oxigênio aqui estivesse aqui na extremidade, ele não seria um heteroátomo. A cadeia não seria uma cadeia heterogênea. Então, nesse tipo de classificação, esta cadeia aqui é heterogênea, essa cadeia aqui é homogênea porque não tem nenhum heteroátomo, nenhum oxigênio, nenhum enxofre ou nitrogênio ou algum outro tipo de átomo entre dois carbonos, certo? Próxima classificação é com relação à insaturação. Insaturações são ligações múltiplas, pode ser dupla ou tripla, por exemplo. Essas insaturações elas acontecem entre os carbonos e quando ocorrem, nós dizemos que a cadeia é insaturada. Quando não há presença de insaturação, a gente chama a cadeia de saturada. Então só tem ligação simples entre os carbonos saturada. Se tiver uma ligação dupla ou tripla entre carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, por exemplo, não vai ser considerada insaturação, porque não é entre carbono. Então essa classificação é específica também para carbonos. A próxima classificação é com relação ao tipo de cadeia. Então, quanto à presença de ramificações. O que são ramificações? São estruturas que estão à margem da linearidade. Por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de carbonos e fora dessa sequência aqui, ó, eu tenho uma ramificação. Então, essa ramificação pode ser de vários carbonos, dependendo do tipo de molécula, mas ela se refere a isso.
Quando eu tenho a cadeia normal ou não ramificada, certo? Vamos parar com essa aula por agora e depois eu continuo com a parte 2.